irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aqui quem vos cumprimenta mais uma vez é a tua irmã em Cristo, Adriele Santos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Quem vos cumprimenta mais uma vez é a tua irmã em Cristo, Roberta. Estaremos aqui, fazendo uma pequena pregação em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Estarei lendo para os irmãos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O 14. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e pouco há que encontra. Vamos fazer um minutinho de oração, e logo após estaremos entrando na palavra de Deus. Amém. Senhor meu Deus, estamos aqui, meu Pai, na tua presença. viemos, meu Pai, de perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Ó Pai, fala, meu Pai, com nossas irmãs ouvintes, Senhor, mais profundo e escondido. Pois, ó Pai, o Senhor conhece Jesus poderoso e nós não conhecemos. Oh, glória a Deus, aleluia. Nos usa, Senhor, para falar, meu Pai, com os nossos ouvintes nesta tarde, papai querido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aqui, irmãos, está falando sobre a porta estreita e a porta larga. O que é a porta estreita e o que é a porta larga? A porta estreita é o que conduz à salvação, à vida eterna. O caminho apertado, mas que conduz à vida eterna. Muitos são, poucos são que passarão por ela. Porque muitos, meus amados irmãos, falam que são crentes, falam que servem a Deus, mas não querem, Senhor Jesus, não querem, irmãos, saber de deixar as coisas do mundo de lado. Muitos falam, porque as minhas vestes devem se mudar? Não há necessidade disso. Mas sim, irmãos, em 1 Timóteo, capítulo 9, versículo 9 e 10, e fala, da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se atornoando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulher que declara adorar a Deus. E a porta estreita não entra o pecado, não entra a gente com a bagagem do pecado. Temos que deixar o pecado para trás. Glória a Deus, aleluia. Quais são os pecados, meus irmãos? São aqueles que desejam, o desejo da carne, no caso. Você pode ter certeza que se você estiver saciando o desejo da carne, você não vai estar alimentando o seu espírito, ou seja, você não vai estar agradando a Deus. Em Gálatas, capítulo 5, 19 e 21 fala: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, pórfias, imolações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Meus amados irmãos, aqui fala sobre a idolatria. Sabe aquelas imagens de esculturas que as pessoas se ajoelham e ficam pedindo coisas? Aquilo não é de Deus, não é, meus irmãos. Idolatria também são esses jovens de hoje em dia que falam que servem a Deus, mas estão presos no futebol. Muitos se encontram sentados em seu sofá e vê o time lá perdendo, a pessoa chora. Em vez de adorar, meus amados irmãos, em vez de adorar isso, as coisas do mundo, devemos adorar a Deus. Devemos nos humilhar para Deus, não para essas coisas do mundo. Irmãos, e a porta larga é a que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. A porta larga é aonde você fica com seu pecado, mas porém, no fim dessa caminhada, se você ir pela porta larga, você vai ter a condenação eterna, que será o inferno, e será lançado no lago de fogo. A escolha é dos meus irmãos e das minhas irmãs, pois a porta estreita você tem que deixar a sua própria vontade para fazer a vontade do nosso Deus e deixar o pecado para lá e seguir em frente só com Deus. E a porta larga, você está fazendo a vontade da carne, está fazendo um prazer momentâneo, um prazer carnal,
que não agrada o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muitos são os falsos profetas, meus amados irmãos, que eles ficam falando que não precisa dessa doutrina mais, que já é coisa passada. Mas não, meus amados irmãos, essa da porta larga são doutrinas de demônios, a qual os jovens de hoje em dia não querem renunciar, não querem deixar o bermudão de lado, não querem deixar as coisas carnais de lado. E eles falam que estão servindo a Deus, mas não, meus amados irmãos. Nós sabemos que eles estão dando ouvido a Satanás, a falsa doutrina, ou seja, distorcendo a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então devemos prosseguir na porta estreita e não na porta larga, pois a porta estreita nos conduz à vida eterna juntamente com nosso Deus. Em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, fala: mas o Espírito especialmente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Foi o que eu acabei de falar para vocês, meus amados irmãos. Essas doutrinas que estão abrindo igrejas. Nós sabemos que há algumas igrejas, que eu não vou citar o nome, mas os amados irmãos sabem, que já perdeu a doutrina, que fala que pode assistir televisão, que não tem nada a ver as irmãs passarem maquiagens, ou, meus amados irmãos, usar tênis. Mas nós sabemos que tênis, meus amados irmãos, é o pé de Satanás. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, devemos deixar essa prática demoníaca para lá e seguir em frente na prática de santificação e seguir em frente com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na porta estreita. Pode ser apertado, glória a Deus, aleluia, mas vamos seguir este caminho, amém? Glória a Deus, aleluia. Aqui em Deuteronômio 22:5 fala acerca dos vestidos do homem e das mulheres. No 5 fala: não haverá traje de homem na mulher e não pesticar e não o homem. vestirá o homem Vestido de mulher, porque qualquer que faz isto, a abominação é o Senhor teu Deus. Aqui, meus amados irmãos, fala sobre as vestes da calça, que tem muitas mulheres hoje em dia neste mundo que usam calças, mas isso, meus amados irmãos, são vestes de homens, e as mulheres estão usando as roupas dos homens. Mas isso também, as falsas igrejas, as doutrinas, os falsos profetas falam que não tem nada a ver, mas nós sabemos que tem, e a Bíblia nos fala isso. Então, meus irmãos e irmãs, devemos refletir mais na palavra do Senhor noite e dia, porque estamos vivendo os últimos tempos. Muitas pessoas falam, calça não tem nada a ver. Muitas pessoas estão seguindo na porta larga. Muitas pessoas estão sendo enganadas por Satanás. E devemos, irmãos, nos consertar de verdade e ir pela porta estreita, mesmo que às vezes dói, chorando, mesmo que às vezes nós estamos humilhados por algumas pessoas aqui na terra. Mas, irmãos, aqui tudo é momentâneo, tudo é um prazer carnal e momentâneo, tudo aqui vai se acabar um dia. Temos que seguir na porta estreita, mesmo que às vezes dói algumas coisinhas, né? Quando toca em nós, mas eu gosto tanto daquilo. Temos que fazer isso, largar isso e obedecer à doutrina. É verdade, meus amados irmãos. Eu me reconciliei esse dia com a igreja e eu já estava no mundo, mas com 14 anos eu já havia me consertado. E eu gostava muito de calça, eu gostava de maquiagem, eu gostava de dançar as músicas do mundo, eu gostava de beber. E pra mim, assim, não foi difícil, eu me reconciliei e Deus ajuda muito quando a pessoa quer do coração. Muitas pessoas falam, mas hoje não é o dia de eu me reconciliar. Mas eu não estou preparada. Eu gosto tanto de uma novela. Eu gosto tanto de beber. E fica colocando impedimentos para aceitar Jesus. Mas é só nós lembrar o que Jesus passou por nós. Antes, quando eu via na igreja do meu tio Eduardo, eu falava, não estou preparada porque eu gosto muito de Rebelde, que era uma novela aí. E eu ficava presa nisso. Até que então aconteceu algumas coisas comigo que eu acabei vindo. E agora, meus amados irmãos, eu não sinto mais falta. Agora eu fico pensando como que eu fiquei presa naquele mundo de engano. Porque até então, tudo que você faz quando você está presa neste mundo de Satanás,
você fica triste por mais tempo. É uma felicidade, tipo, uma hora você fica feliz e o resto das horas você fica triste em seu quarto chorando. É uns pensamentos tão ruins. Antes eu pensava em me matar quase todo dia. E quando eu ia pra festa com meus amigos, eu voltava e depois eu pensava em me matar. Mas hoje eu falo pra vocês, eu sinto uma paz enorme desde o dia que eu me reconciliei com o Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Nossa, meus amados irmãos, ficam firmes na fé, por favor, não saiam dessa doutrina, porque aqui é Deus. Na Bíblia também nos fala, meus amados irmãos, em Mateus 25, 31 e 46, que quando as pessoas que são servas de Deus, Deus vai falar para elas. Glória a Deus, aleluia. Vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, os irmãos, aqui está falando para aquele que obedece à doutrina do Senhor, que obedeceu até o fim, que o Senhor vai falar desse jeito. Mas para aqueles que não obedeceram a essa doutrina, Deus vai lançar no lago de fogo, vai falar, na verdade, não vos conheci. Então, irmãos, você que está pensando em desistir, você que está pensando em parar, você que saiu dos caminhos do Senhor, volte enquanto há tempo. No versículo 35 ele falará: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro, hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e vestiste-me, estive na prisão e foste me ver. Meus amados irmãos, o que eu tive fome e deste-me de comer é a palavra do Senhor Jesus Cristo. E isso ele dirá para aqueles, meus amados irmãos, que pregam a tua palavra. Glória a Deus, aleluia. Então, meus amados irmãos, e fala também sobre a hospedagem, porque quando Jesus precisou, glória a Deus, aleluia. Então, meus amados irmãos, na hora que Jesus, esteve ali, você não estava preparado. E ele vai dizer aqui no versículo 29, no versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apertai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Glória a Deus, aleluia. Então, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, Jesus vai julgar cada um pelas suas obras. Jesus vai julgar cada um pelo que faz, E aí eu te pergunto nesta tarde, será que você está preparado? Será que você está preparado para este dia? Será que você está realmente no caminho estreito? Ou você está na larga, fazendo as vontades da carne, tendo prazer momentâneo, igual a nossa irmã Roberta diz, Para muitos, olhava para ela e pensava que ela estava feliz, mas ela não estava feliz. Porque o diabo é assim, irmãs. Põe tristeza em nosso coração quando estamos desviados dos caminhos do Senhor, põe pensamentos de nos matar, para que nós não tenhamos a chance de reconciliar novamente, para que nós não tenhamos a chance de seguir o Senhor e no fim ser coroado lá no céu. Ele nos persegue, tenta nos fazer tirar nossas próprias vidas. Em Romanos 6, 23 fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Aqui já fala, meus amados irmãos, se você está no pecado, a única coisa que vai acontecer é simplesmente você morrer e sua alma ficar chorando pela vida eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, ou seja, a salvação. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, você que saiu da porta estreita, do caminho estreito, foi para a porta larga, volta para o caminho do Senhor enquanto há tempo, enquanto há vida e esperança, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Você que está pensando em desistir, não desiste, continue neste caminho estreito, porque é o caminho que vai te levar à vida eterna, porque a porta larga vai nos levar à condenação eterna. Glória a Deus, aleluia. Em Gálatas 6,
capítulo 6, versículo 24, diz: E aos que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se virmos em espírito, andamos também em espírito. Aqui já só fala dos crentes, meus amados irmãos. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E concupiscências significa o desejo da carne, meus amados irmãos. Ou seja, se os cristãos, eles têm, meus amados irmãos, que deixar o desejo da carne de lado. Do mesmo modo, igual eu falei para os amados irmãos, enquanto você estiver saciando o desejo da carne, você não está alimentando o seu espírito. Ou seja, meus amados irmãos, vocês não estão agradando ao nosso Senhor Jesus. Concupiscência significa, é o termo utilizado para designar a cabeça ou apreço por bens materiais, assim como os prazeres sexuais, de acordo com algumas doutrinas religiosas, como o cristianismo, por exemplo. A concupiscência é sinônimo de libertinagem ou lascividade carnal. Esta ação consequente e tida como um pecado. Amém, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs? Ser crente não é fácil. Mas também, meus amados irmãos, eu falo para vocês, eu prefiro, meus amados irmãos, ajoelhar, clamar a Deus e chorar e pedir ajuda, porque eu sei que tem um Deus grande comigo. Porque antes eu ficava chorando em meu quarto e não tinha ninguém comigo ali, apenas Satanás, né, que estava comigo ali. Pois eu falo para vocês que são desviados, venham se reconciliar com Deus enquanto é tempo. Se vocês estão presos, meus amados irmãos, em maquiagens, em brincos, meus amados irmãos, mesmo assim, venha para a casa do Senhor Jesus. Ele vai libertar vocês, meus amados irmãos. Procura a Deus enquanto há tempo. Ainda tem tempo. Enquanto há vida, há esperança, meus amados irmãos. Ainda não está perdido. Igual eu falo para vocês, faz um mês que eu aceitei e eu não vejo tanta dificuldade nas vestes, meus amados irmãos, nas coisas desse mundo. Hoje em dia eu me arrependo de ter demorado tanto para aceitar o nosso Senhor Jesus, pois agora eu sou muito feliz e agora eu sei que a melhor coisa que eu já fiz foi aceitar Jesus. A melhor coisa que nós todos fizemos foi aceitar Jesus. Vamos prevalecer nessa doutrina de corpo, alma e espírito, nos santificando, para que no dia que Jesus voltar, ele dizer a nós: vinde a mim, bendito de meu Pai, e para o reino por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Meus amados irmãos, agora eu vou falar para os jovens, né? Em Provérbios 24, versículo 19 e 20. O 19 fala: não te aflinjas por causa dos malfeiteiros, nem tenha inveja dos ímpios, porque muitas das vezes, meus amados irmãos, os ímpios vêm, né, falar das coisas que eles fazem. Eu fui para tal festa. Eu bebi muito. Eu sou cheio de amigo. Você não vai porque você é crente. E na Bíblia não fala pra gente não ter desejo naquilo, porque nós somos seres humanos, né, meus amados irmãos? Mas Deus fala pra gente assim, ó, no versículo, o capítulo fala mesmo? Pode falar, tá falando. Glória a Deus, aleluia. No 20, porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Ou seja, meus amados irmãos, é tudo carnal. Aqui está no mundo, eles podem, meus amados irmãos, tirar proveito, fazer muitas coisas no mundo, meus amados irmãos. Mas quando chegar a hora de Senhor Jesus Cristo voltar, a lâmpada deles não vai se acender e eles vão perder a salvação eterna. Vão estar apagadas, né? E quando o Senhor pedir as obras também, não vai ter nada para apresentar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que Deus vai abençoar a vida de todos. Nós ficamos por aqui neste estudo. E também logo estaremos, eu e a irmã Roberta, iniciando uma campanha de oração. Vamos marcar direitinho, ver o tema da campanha. Logo estaremos iniciando a campanha e logo estaremos postando também mais louvores e mais estudos e mais pregação para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que Deus vai abençoar a vida de todos. Eu já ia me esquecendo, e você que quer aceitar Jesus, aceita, meus irmãos, enquanto há tempo.
tem o canal da Igreja Pentecostal do Filho de Deus e também vou deixar aí na descrição do vídeo o número do meu pai, pastor Eduardo Santos, que você que quer voltar para os caminhos do Senhor Jesus Cristo, fala com ele direitinho. Você que quer passar para o Ministério IPFD, eu vou deixar aí na descrição o e-mail da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. E também vou deixar aí na descrição o número para os irmãos que querem entrar em contato com ele. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E quem vos despede mais uma vez é a tua irmã em Cristo, Adriele Santos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem vos despede mais uma vez é a tua irmã Roberta. Glória a Deus. Aleluia.